Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam no... Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus possa nos amparar nas nossas reflexões de hoje, onde vamos falar um pouquinho de reencarnação, que é, com certeza, uma dádiva que nós recebemos e que é a prova de um Deus de amor, de um Deus justo, onde dá aos seus filhos a oportunidade de refazer a sua caminhada até que ele alcance a perfeição. E nós vamos iniciar fazendo um convite a todos para acompanharmos um capítulo do livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E esse livro, o espírito Humberto de Campos, narra passagens do tempo de Jesus, passagens que nos emocionam, nos comovem e trazem grandes ensinamentos a todos nós. Então, nós vamos falar hoje sobre alguém que, pela sua fé, foi fiel a Jesus. Entre a multidão que acompanhava o Mestre nas pregações do lago, achava-se uma mulher de rara dedicação, de nobre caráter, que buscava beber na fonte dos ensinamentos que o Mestre trazia. Tratava-se de Joana de Cusa, esposa de Cusa, que era um alto funcionário de Herodes. Joana possuía uma fé verdadeira, contudo, andava um pouco abatida, pois o seu esposo não conseguia entender as claridades do Evangelho e não compartilhava com ela aquela crença, aquela fé, não compartilhava aqueles ensinos. Então, Joana se sentia angustiada, a convivência com o seu esposo era difícil. E certa feita, sabendo que Jesus se encontrava na casa de Simão, ela o busca para tentar acalentar o seu coração. E a passagem é muito bonita e nós vamos ler alguns trechos. Ela, então, conta a Jesus das suas aflições, das suas inquietações e, mostrando um grande desejo de deixar o esposo para seguir o Mestre, ele ponderou: Joana, só há um Deus que é nosso Pai, e existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra, mas eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Teu esposo não compreende a alma sensível, compreenderá um dia. Não acharias ligada a ele se não houvesse razão justa para isso. Ama-o mesmo assim. Mas Joana continua inquieta. Mas, mestre, não seria mais acertado que eu lute para impor os vossos princípios?
Agindo assim, não estarei reformando meu marido para o céu e para o vosso reino? Joana, diz Jesus mansamente, o Pai não impõe a reforma dos seus filhos. Esclarece-os no momento oportuno. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro no mundo. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Vá, filha, e sê fiel. Desde esse dia, a esposa de Cusa sente alguma coisa, uma claridade na alma, uma força para enfrentar as suas dificuldades. Volta ao lar com uma resignação fortificada e procura, mesmo diante das dificuldades, compreender o seu companheiro, procura esquecer os seus defeitos e procurar nele o que há de bom. E mais tarde, o céu lhe envia um filhinho para ampliar os seus afazeres, as suas ocupações. E assim o tempo passa, e Joana buscando sempre ser fiel ao seu mestre. Mas os anos passam, as perseguições políticas desabam sobre a existência do seu esposo. Joana, contudo, se mantinha firme, mas ele não resistia às dívidas, ao ódio. A doença lhe dilacera o corpo, e aquele alto funcionário de Herodes parte então para o plano espiritual, deixando Joana em grandes dificuldades financeiras. Ela então procura trabalhar, procura dedicar-se aos filhos de outras mães, vai ocupar-se dos subalternos afazeres em outros lares para que o filho continue a ter o pão. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo eram intensas, vamos encontrar, num dos episódios sucessivos do circo, uma velha discípula do Senhor, já de cabelos esbranquiçados, pregada ao poste, junto com o filho mais moço. Mas mesmo assim, o mestre havia iluminado o coração daquela mulher, dando esperanças da felicidade no porvir. E ela se mantinha forte, mesmo ante as vozes da multidão que gritavam: abjura, mulher. O próprio verdugo dizia com crueldade: abjura. Mas a antiga discípula do Senhor, sem uma palavra de negação e queixa, permanece firme. Mas então o açoite vibra sobre o corpo do rapaz seminu e ele grita: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Diante da exclamação de angústia do filho, as lágrimas correm pelos olhos de Joana, como se uma espada lhe cravasse o peito. Mas mesmo assim, ela recorda a sua existência inteira, recorda os ensinos do seu mestre, recorda os momentos de felicidade no lar, os momentos de angústia e dificuldade. Recorda de Maria, mãe de Jesus, que também viu o seu filho preso à cruz. E mesmo assim, ela se mantém firme, dizendo ao filho: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou ao sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E os verdugos impiedosos lançaram fogo, consumindo aqueles corpos. Nesse instante, ela sentiu como uma mão batendo em seu ombro, dizendo: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou.
Essa passagem do livro Boa Nova, tão linda como todas que estão nesse livro, nos fazem pensar em ensinos que a doutrina espírita nos propõe nas obras subsidiárias, nas obras essenciais, nas obras básicas. E nosso propósito hoje é analisarmos um pouquinho dessa passagem à luz da doutrina espírita, pois nós sabemos que a doutrina espírita vem trazer de volta o ensino do Cristo, vem trazer de volta os seus ensinos de libertação, que não foram compreendidos e podemos dizer que ainda, não são compreendidos. Então, nós vamos pegar alguns trechos desse diálogo, que eu resumi, porque ele é grande, e nós vamos fazer a análise quando o Cristo fala: todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Templo da fé viva no coração dos homens. Nós não podemos esquecer que a religião não liberta. Os rótulos religiosos não são garantias de libertação. O que libertam o ser são os conhecimentos que ele adquiriu e todo o seu trabalho de transformação, de renovação, na nossa grande marcha ascensional. Então, não seremos libertos pelo rótulo que nós escolhemos, pela religião que nós abraçamos, e sim por todo o trabalho realizado, trabalho íntimo de transformação, de renovação, para assimilarmos o conhecimento trazido pelo Cristo, a mensagem libertadora do Evangelho. Ele mesmo nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque esse conhecimento é capaz de nos transformar. E assim, então, não podemos nos perder nos atos exteriores, esquecendo o principal, o objetivo principal da religião, que é a transformação do ser, que é que o ser melhore no seu dia a dia, que o ser aprenda e comece a incorporar os ensinos recebidos na sua trajetória, aos poucos, devagar, mas que ele incorpore de alguma forma esses ensinos. Senão apenas nos passamos, vivenciando atos exteriores, sem avançarmos grandemente. E ele continua, Jesus esclarecendo a Joana: entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenares do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Paulo já falava do bom combate. O que significa esse combate sem sangue? Justamente esse combate interior de nos transformarmos. Mas eu aprendi isso. Então, como eu aprendi isso? Incorporando na minha vida, na minha existência, tentando modificar. Mas eu não sou paciente, eu não tenho paciência. Mas nós sabemos que precisamos conquistar a paciência. Então, o que estamos fazendo? O que é preciso fazer para conquistar a paciência? E a gente vai dando passos, como criança, engatinhando. São passos lentos, mas alguma coisa é preciso fazer. Então, é o trabalho de burilamento que acontece através das vidas sucessivas, da bênção da reencarnação. Imaginemos atravessar uma única existência e depois dela tudo acaba. A unicidade da existência não consegue explicar um Deus justo e um Deus bom. Através da ideia da reencarnação, que nós vamos ver que não é uma ideia da doutrina espírita, mas de todos os tempos, e que foi mais esclarecida, mais trabalhada,
né, pelo codificador, através das mensagens, dos ensinos dos espíritos, nós vamos ver aí que ela é uma prova da justiça, pois o ser renasce, ele tem uma vida de escolhas, tem o seu livre-arbítrio, ele erra, ele acerta, e esses erros? E depois? É a condenação ao inferno, ao paraíso? Como é isso? Seria injusto a ideia de uma única existência, porque muitos atravessaram numa vida já favorecida, outros em extremas dificuldades, onde o Deus justo, né? Então, Kardec, lá na questão 167 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar qual a finalidade da reencarnação. E os espíritos responderam: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, se faz necessário voltar, retornar ao corpo, né? Passar por novas experiências para nos reajustarmos com a lei, para consertarmos, vamos usar esse verbo, consertarmos os nossos equívocos, os nossos erros do passado. Essa é a justiça. Então está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, onde ele vai falar no capítulo que ele trata sobre as vidas sucessivas. Então ele fala isso aí, belíssimo para a nossa reflexão. A reencarnação, afirmada pelas vozes do além-túmulo, é a única forma racional porque se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Como é que eu vou refazer o meu caminho sem uma oportunidade? Então, a reencarnação é essa oportunidade de novas escolhas, de refazer o caminho, de desenvolver as aptidões, de se libertar dos vícios, dos equívocos, desenvolver os sentimentos. Sem essa ideia da reencarnação, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Então, sem a ideia da reencarnação, como nós vamos imaginar ter a concepção de um Deus justo e bom? A evolução é o impositivo da lei de Deus. É incessante e inquestionável, né? Não há inércia, tudo caminha, tudo evolui. E a lei da reencarnação é a prova da bondade de Deus para com as criaturas. E é uma ideia muito antiga, não é uma ideia, como muitos pensam, da doutrina espírita. Na antiguidade grega, falava-se da reencarnação, com outro nome, palingenesia, né? Palin quer dizer repetição, genes, nascimento. Então, se ensinava as ideias da reencarnação. Era um estudo secreto, porque havia dois estudos, um para a multidão, né, e um para o povo e outro para aqueles secretamente se ensinava a ideia da unidade de Deus, né, a ideia da pluralidade dos mundos, a rotação da Terra, que depois foi confirmada mais tarde, e a multiplicidade das existências, na época chamada palingenesia. Então, essa ideia é antiga. Os filósofos falavam, né, da reencarnação. Platão falava que aprender é recordar. Se aprender é recordar, é porque nós já vivemos, né? E estamos num processo, trazemos já uma bagagem daquilo que realizamos em outras existências. Então, nós retornamos ao vaso físico e nos reencontramos. Que maravilha, olha a bênção de Deus, né? Nos reencontramos com seres que já tivemos uma caminhada em outras vidas. E muitas vezes esse reencontro é para o reajuste. Foi isso que Jesus falou a Joana pela dificuldade que ela sentia.
Teu esposo não te compreende a alma sensível. Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Então está aí Jesus falando, né, veladamente da necessidade da reencarnação para que possamos equacionar problemas de outras vidas, para que possamos promover reajustes. Por isso, a vida em família, ela é muitas vezes complicada, né? Porque nos encontramos com os nossos afetos, mas também com os nossos desafetos, para que possamos fazer os ajustes necessários. E lá no livro Estudos Espíritas, Divaldo Pereira Franco, pela psicografia do espírito Joana de Ângeles, ele vai falar que a família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Graças à bênção de uma nova oportunidade, nós nos reunirmos para fazer os amparos, né? Para o reajuste. Mas aí, muitas vezes, a Joana pensava o quê? Deixar o esposo e seguir a Jesus. Seria tão fácil, né? Seguir a Jesus. O difícil era continuar ali a sua tarefa de reajuste no lar. Então, aí foi que Jesus recomendou: volta ao teu lar e ama o teu marido. Porque como é que nós amamos a Jesus? Amando o outro, né? Nós amamos a Jesus amando os nossos irmãos, pois fazemos parte de uma família espiritual, né? Então, não há como amar a Jesus sem o amor aos nossos irmãos, sem o respeito. Eis o primeiro mandamento da lei de Deus, né? O primeiro mandamento que liberta: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus faz, então, essa recomendação. Mas, Joana, mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, eu sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que eu lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Lembremos que o pensamento de Joana muitas vezes é o nosso pensamento, de impor princípios, impor, né, as nossas conquistas, as nossas, entre aspas, verdades ao outro, de transformar o outro. Nós sempre tentamos fazer isso, né? Tentamos impor para que o outro renove. E Jesus, então, esclarece, tirando essa ilusão. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Não tem como, né? O malfeitor está ali realizando, né, tristes obras, vem um raio e vai exterminar e pum, de repente ele vira um anjo. Não é assim, né? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Transforma-as como? Dando oportunidade, quantas forem necessárias, mas dando oportunidade que o ser refaça a sua reforma íntima, refaça a sua caminhada. O pai, continua Jesus no diálogo, não impõe a reforma de seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Então, aquela ilusão que nós vamos transformar o outro é ilusão, né? A gente pode até botar assim a página, deixar cair na cabeceira do outro, a página, essa é para você, né? O livro lá que a gente compre, né? São caminhos, formas de ajudar, mas nós não vamos impor a nossa fé ao outro, né? Nós não vamos transformá-lo. Não vai haver milagre e, de repente, ele vai aceitar, né? Não é esse o caminho, porque o caminho é de conquista, é de trabalho, é de avanço. E o Cristo ainda fala mais.
Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes para Deus, apenas com uma lágrima. Então não adianta. Se o espírito caminha pela rebeldia, como ele vai fazer o caminho contrário? Pela dor, pela lágrima, pelo suor, pelo sofrimento. Ele vai, quando ele cansar, né, dos tormentos, das ilusões, ele vai buscar um outro caminho. E muitas vezes é através do sofrimento. Quando não é pelo amor, é pela dor. Isso é da lei de ação e reação que todos nós estamos mergulhados. As nossas escolhas, os nossos atos têm consequências. E muitas vezes a dor, né, dessas consequências é que vão operar a transformação. Então nós vemos assim. Kardec então fala dessa expiação, dessa necessidade do retorno para se sofrer as consequências das nossas escolhas, dos nossos equívocos, para o aprendizado. Então, a expiação se realiza, ele pergunta na questão 998, a expiação se realiza no estado corporal ou no estado espiritual? E os espíritos respondem: a expiação se cumpre durante a existência corporal por meio das provas a que o espírito se acha submetido e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então há expiação porque há ainda inferioridade do espírito. As nossas escolhas ainda são equivocadas e nós colhemos as consequências dessas escolhas. É necessário voltar à carne para refazer, para expiar. Não costumo usar o termo pagar, embora essa palavra esteja no livro Céu e Inferno, muitas vezes utilizada pelo codificador. Eu gosto da palavra reparar, né? Para repararmos, né, os nossos erros. E esse sofrimento tanto se dá na vida material quanto na vida espiritual. Por isso a ideia do suicídio é inconcebível para nós espíritas, porque esse sofrimento, se ele tira a vida querendo se libertar do sofrimento, o sofrimento vai permanecer e vai continuar do outro lado, muitas vezes com uma dimensão maior ainda, né? Então, por isso, nós não podemos aceitar essa ideia do suicídio. E Kardec, no Céu e Inferno, também, continuando essas questões no Livro dos Espíritos, ele fala do arrependimento, né? O arrependimento sincero não bastaria, né, para o espírito mudar a sua caminhada? Claro, o arrependimento é o primeiro passo, mas os espíritos deixam bem claro que há a necessidade da expiação, há a necessidade da reparação. Então, há a necessidade do nosso mergulho na carne para podermos experimentar as consequências dos nossos atos e refazer as nossas escolhas e os nossos caminhos. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Então, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, há um capítulo só que fala sobre a dor, né? E fala assim: a dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis eternas. Deixará de se fazer sentir logo que se fizer a harmonia. Então, enquanto o homem, o espírito imortal, não se harmonizar com as leis divinas, a dor será necessária, né? Porque ele ainda terá escolhas equivocadas, realizará atos equivocados. Então, há a necessidade da dor para que ele desperte. Há a necessidade da dor para que ele refaça o seu percurso, o seu caminho. Aí nós conseguimos entender, então, no mundo que encontramos, né, esse sofrimento, essas dores, as barbaridades, nós conseguimos entender melhor. E nós temos subsídios para compreender melhor as nossas dificuldades pelos ensinos da doutrina espírita,
né? Não é que espírita goste da dor, ninguém gosta da dor e ninguém quer o sofrimento. Mas quando ela chega à nossa porta, se faz necessário, é um momento de parar, é um momento de refletir, é um momento de pensar o que se pode modificar, né? O nosso desejo as nossas orações e os nossos desejos é para nos libertar logo, né, daquela dor e daquele sofrimento. E a caminhada de dor é necessária para que possamos refazer os nossos sentimentos, né? E as dificuldades que nós vivenciamos com o outro também são necessárias para que a gente refaça, né? Para que a gente trabalhe os nossos sentimentos, porque é na relação com o outro que eu preciso ter paciência. Mas eu não tenho, eu tenho que dar meu jeito, né? Eu tenho que começar a exercitar. A palavra é essa, exercício. Mas eu não sei ouvir, mas eu tenho que aprender a ouvir. A música da Célia falava do silenciar na hora necessária, né? Do calar na hora necessária, é sabedoria. Então, a gente vai aprendendo, então, né, nessas dificuldades, elas significam exercício, oportunidade de exercício, e a gente vai ver o que Jesus falou a Joana. Mas antes temos aqui, olha só, Michelangelo, né, o grande pintor e escultor, ele tinha uma ideia, e ele se fixava nessa ideia. Concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Isso é belíssimo, né? Eu li também no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Por quê? O escultor faz isso. Enquanto a obra para ele não está perfeita, ele não larga o cinzel. Ele volta, ele refaz. Os pontos obscuros, ele quer aclarar aqueles pontos. Ele tira aquilo que ele acha que não tem necessidade para aformosear, para dar destaque àquilo que ele quer despertar naquela obra. Então, assim se faz conosco. É necessário também usarmos esse cinzel, né, para formosearmos o nosso eu, né, o nosso eu espiritual, esse ser imortal que caminha para a perfeição, que ainda se encontra tão limitado, mas que renasce com essa oportunidade de crescimento, de refazimento. Então, agora, quando nós reclamarmos muito da vida, né, nós vamos pensar nisso, né? Nós estamos tendo a oportunidade de aformosear a obra. Que obra? Nós mesmos, né? Nós estamos a cada dia tendo essa oportunidade. E olha a recomendação de Jesus a Joana: volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Material divino, o grifo material divino eu sublinhei, pensando nas nossas dificuldades com os companheiros. Nós estendemos, no caso de Joana, era o companheiro, mas nós estendemos aos nossos familiares, aquele irmão difícil, né, aquele companheiro difícil, aquele filho difícil. Pensar neles como um material divino que o céu colocou em nossas mãos para que tales uma obra de sabedoria e amor. Por quê? Porque é nessa convivência, é nessa caminhada, mesmo que espinhosa, que nós estamos tendo a oportunidade do reajuste. Se esse reajuste não se der nessa vida, nós retornaremos, né? Às vezes em outras, né, em posições diferenciadas, mas nos reuniremos de novo para continuar esse trabalho de redenção, esse trabalho de perdão, esse trabalho de entendimento, né? Então, mas o Cristo nos recomendou, é o que ele recomenda a Joana: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, devemos, né, empregar os esforços para procurar
amenizar essas dificuldades. E nós encontramos o caminho. Então Jesus faz a recomendação final. Vai, filha, e ser fiel. Que foi justamente o que Joana procurou. Ser fiel ao tempo todo. Pela sua fé, ela acreditava na felicidade que o Cristo colocava. Mas não na felicidade transitória do mundo, mas numa felicidade plena que seria a libertação do espírito. Isso se dá como? Com renúncia, com a busca do conhecimento, né? Com os exercícios diários de cada dia. Foi o que ela buscou aprender no seu lar e foi fiel, mesmo sacrificando a própria vida e a vida do ser que tanto amava. Então, nós sabemos que todo sacrifício será recompensado. Foi o que Cristo falava no final. Tem bom ânimo, eu aqui estou. Quer dizer, todo o exercício, todo o sacrifício que às vezes a gente acha, para que eu estou tentando? Para que eu estou me esforçando se eu não estou tendo resultado? Nós buscamos os resultados imediatos, os resultados agora, né? E esses resultados muitas vezes não são imediatos, mas nós precisamos persistir. Com a doutrina espírita, nós aprendemos que esse nosso momento aqui, ele é grandioso, ele é valioso. E a mediunidade, esse intercâmbio, né, entre o plano maior e o plano físico, é também uma oportunidade para que se dê o aprendizado, para que a gente fortaleça a nossa fé, para que a gente adquira o conhecimento, porque todos esses ensinos nós recebemos graças, né, às vozes do além, aos espíritos, né, que trouxeram essa mensagem, trouxeram de volta os ensinos do Cristo, prometido por Ele mesmo, que enviaria o Consolador. E nós hoje temos todas essas oportunidades. Nós temos, através da mediunidade, todos os exemplos e os ensinamentos capazes de nos auxiliar. Então, através dessa mediunidade, coisas importantíssimas foram reveladas. Através do trabalho do médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco, uma vida dedicada a essa doutrina, uma vida de abnegação, quantas coisas nós temos aprendido. Ele, que desde a infância teve essa mediunidade, né, despertou esse fenômeno em sua vida e foi acompanhado por um espírito protetor, pela sua mentora, que depois, né, se declarou como Joana de Ângeles. Quantos ensinamentos, né, nós temos recebido. E Divaldo proferiu uma palestra no México em 1960, e ele já estava no final das conferências, era um congresso pan-americano. Numa de suas últimas palestras, ele observava que um rapaz gravava, né, com ardor a sua mensagem, aquilo lhe despertou a atenção, e no final a mentora Joana de Ângeles pediu que ele fosse falar com o rapaz, pois aquele rapaz fazia parte da família espiritual dela, Joana, e que pedisse a esse rapaz que o levasse a San Miguel Neplanta, a uns 80 quilômetros do México. Então, o Divaldo fez isso. Foi, conversou com o rapaz e ele o levou a essa cidade. E lá eles foram conduzidos pela mentora, chegaram a um lugarejo onde havia uma propriedade tombada pelo patrimônio histórico, e nas ruínas indicavam uma construção dedicada a Sor Juana Inês de la Cruz, que era considerada uma grande poetisa de língua hispânica do século XVII, né, que desde os 5 anos aprendera a escrever, a ler, e tinha uma inteligência fascinante, uma facilidade para aprendizado das línguas,
né? E ela, Joana mesmo, confessou a Divaldo que Sor Inês de la Cruz era a sua penúltima reencarnação. Então, Divaldo ficou conhecendo uma das reencarnações de Joana. E em 1695, houve uma epidemia de peste naquela região, e Joana socorreu dia e noite as suas irmãs religiosas, juntamente com a população que também se encontrava enferma, e foram morrendo aos poucos pelaquela peste, e Sor Juana Inês desencarna, então, aos 44 anos, vítima dessa epidemia, mas de uma vida, né, dedicada, mais um sacrifício pelo outro, né, uma vida também dedicada ao conhecimento, dedicada ao aprendizado e procurando, né, não valorizar as coisas transitórias, buscando o crescimento do espírito. Mais tarde, né, pela comemoração dos 150 anos da independência do Brasil, Divaldo tem uma outra revelação. Fazendo parte dessa comemoração, a sua mentora Joana de Ângeles diz que tem algo a declarar para ele, né? Que ela teria sido, na sua última encarnação, Joana Angélica de Jesus, uma encarnação na Bahia, né? Defendeu também corajosamente o convento onde vivia, defendeu porque os conflitos pela independência, né, faziam toda aquela guerra, e ela morreu também corajosamente defendendo as suas companheiras, né, dos soldados. Então nós vemos aí uma vida também de renúncia, de dedicação ao outro. Temos ainda o informe ter sido a mentora de Divaldo, Joana de Ângeles, ter sido também, no tempo de Francisco de Assis, né, Clara de Assis, uma das discípulas de Francisco Cândido Xavier, né? Por muitas vezes nas palestras, no workshop, ela descrever, né, a vida, a sua vivência com tanta facilidade no tempo em que convivia com Francisco de Assis. E na espiritualidade, todo o trabalho dessa mentora, né, que também revela a Divaldo, numa época em que ele estava em Roma, pela terceira vez, faz então a revelação, quando leva Divaldo ao Coliseu e descreve as situações de martírio na época, né, dos episódios do circo. Ela então se revela tendo sido Joana de Cusa na época de Cristo. Então, Divaldo consegue compreender, então, a trajetória daquele espírito, a trajetória de renúncia e dedicação ao Cristo, né? Levando mesmo, sacrificando a própria vida em prol do outro. Alguém que buscou construir a fé viva no templo interior, a fé recomendada pelo Cristo. E quantos estão, né, buscando construir essa fé viva no coração? Nós, quando lemos, quando vemos as reportagens, quando pensamos naqueles que se sacrificam pelos irmãos, que trabalham, né, em prol dos irmãos, que buscam o conhecimento, porque esse conhecimento é capaz de transformar, nós vemos aí essa construção da fé viva. Nos episódios do incêndio em Santa Maria, nós vimos um pai que perdeu seu filho. Aquele jovem de 26 anos que saiu da boate, mas retornou para ajudar outros companheiros, de lá não saindo. Então, quando nós vimos a declaração do pai, sofrido pela perda, ele dizia: sinto muito orgulho do meu filho, morreu para salvar outras almas. Se a humanidade se preocupasse, se os homens se preocupassem com o outro, teríamos um destino muito melhor, uma vida muito melhor. Então, esse pai, apesar de todo o sofrimento, qual foi a sua ótica, né, de orgulho
pela atitude do filho. Saber acreditar, isso é a fé no coração humano. Acreditar que ele seria amparado porque morreu para salvar os outros. Então, essa fé viva é a fé que busca uma outra ótica, é a fé que busca examinar de forma diferente. Ele podia estar gritando, desesperado, revoltado por ter perdido o seu filho, mas o seu sentimento foi de sentir orgulho. Quem dera, né, que outros também pudessem olhar para o próximo sem maiores interesses, como irmãos, buscando então o auxílio, a fraternidade. Então, meus irmãos, nós estamos aqui. A bênção da reencarnação é para que haja o nosso progresso, o nosso crescimento. Mas enquanto andarmos preocupados somente com as coisas transitórias da vida material, esse crescimento vai sendo sempre adiado. É preciso aceitar esse convite do Cristo, fazendo o trabalho de desenvolver em nós as duas asas que nos libertarão, a asa do amor, a asa da sabedoria. Esse templo que ora nos encontramos, há 90 anos iniciou um trabalho de esclarecer. Nós aqui temos um hospital e uma escola. Um hospital porque trata as nossas mazelas, escola porque busca nos esclarecer. Então, nós só temos a agradecer por estarmos fazendo parte dessa tarefa, desse trabalho, por termos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Temos a agradecer, pois temos possibilidade de ver a vida sobre uma outra ótica. Temos a oportunidade de aproveitar as nossas dificuldades, mesmo que capengando, com passos lentos, de nos mantermos firmes, fortificar a nossa fé. Como fortificamos a nossa fé? Quando conhecemos, quando buscamos o conhecimento, porque ele é capaz de transformar. Então, ele é capaz de nos dar, de mostrar que nós precisamos encontrar um caminho. Então, que todos nós possamos aproveitar essa oportunidade. Agradecendo àqueles que caminharam, que construíram, que perseveraram para que esse templo de pedra estivesse aqui nos acolhendo hoje. E nós todos torcemos para que ele seja mais do que um templo de pedra, mas para que ele possa promover a fé viva nos nossos corações. Senão, de que vale a religião se o seu objetivo não é renovar? De que vale a religião se não modificar em nós alguma coisa? De que vale a religião se verdadeiramente não nos aproximar de Jesus, nos aproximar dos seus ensinos? Então, nós trouxemos para encerrar na noite de hoje as nossas reflexões um poema de Castro Alves, mas quando já estava vendo a realidade maior no plano espiritual, e escreveu a Francisco Cândido Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra de Chico, onde reunia ali poemas de vários poetas na Terra, já no plano espiritual, traziam através da sua mediunidade a ideia da imortalidade, a importância da vida, a importância de buscarmos voltar para esse eu interior e fazermos as renovações. Então ele fala, marchemos, é o poema. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar.
Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evoluir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muita paz a todos, que Jesus nos fortaleça nos nossos propósitos, nos ajude com os nossos espinhos, mas que possamos lembrar que os espinhos são nossos. E nós temos aqui a grande oportunidade de estar desviando-nos desses espinhos. Isso temos recebido do plano maior as oportunidades para isso, que nós possamos aproveitá-las. Muita paz.